Bom dia, amigos. Bom dia. Tem alguém pela primeira vez em nossa casa? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, o primeiro domingo do mês, nós vamos ter a nossa companheira Cristiane, é uma trabalhadora da nossa casa, responsável pelo departamento mediúnico, né? E ela vai nos trazer o tema Deixai vir a mim os pequeninos, tá? Vamos aproveitar essa manhã, né? Em que vamos aprender um pouquinho mais do Evangelho e das palavras de Jesus na Cristo. Muito bonito esse tema. Então, que possamos aproveitar todas as oportunidades de aprendizado, né? De crescimento, de dessa paz que a gente encontra nessa abençoada casa. Para que a gente possa se harmonizar, a Catarina vai nos trazer a página e logo em seguida eu vou fazer a prece, tá bom? Bom dia. Bom dia. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Espinheiros. Nem se vindimam uvas dos abrolhos. Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 44. O cristão é um combatente ativo. Despertando no caminho do Senhor, atribui-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. O Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do Mestre dos Mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu, ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não ouvidemos o imperativo do trabalho, e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Graças a Deus. Vamos assim, unindo os nossos pensamentos, profundamente agradecidos por estarmos presentes a esta casa abençoada, onde encontramos esse ambiente ameno, benfazejo para os nossos corpos espirituais e materiais. Que tenhamos uma manhã de muito aprendizado junto a esses benfeitores amigos que nos envolvem, que nos abraçam, fortalecendo sempre a nossa vontade para seguirmos adiante a nossa caminhada com equilíbrio, mesmo encontrando espinhos, espinheiros, dificuldades, desafios. Porque como Jesus nos convida para pegarmos a nossa cruz e segui-lo, vamos em frente. Vamos em frente com esses amigos queridos, nos impulsionando, nos abraçando, fortalecendo o nosso ânimo, a nossa coragem, para conseguirmos alcançar a meta. E nesta manhã, Mestre, que possamos contar contigo, que possamos ainda divulgar a proteção e toda a intuição necessária para a nossa companheira Cris
que nos trará as reflexões deste tema maravilhoso que o Senhor falou. Deixai vir a mim as criancinhas. Nos envolva, Mestre Jesus, com a tua paz, com o teu amor, para que possamos ter uma manhã bastante proveitosa. E assim, Jesus, em teu nome, em nome desses amigos tão queridos, mas acima de tudo, em nome de Deus, possamos iniciar a nossa reunião desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Esse é um daqueles temas, né, que quando a gente se depara com ele, fica pensando assim, meu Deus, eu conseguiria ficar falando durante uma semana sobre esse assunto. Mas aqui a gente tem tempo para falar, né? Então a Ana tem ali uns cartõezinhos, se eu estiver falando demais, ela vai levantar um cartãozinho para mim, para eu poder cessar. Porque é um assunto que, como mãe, como professora, como pessoa que gosta de criança, a gente se empolga pra caramba. E tem tantos pontos por onde a gente podia ir. Eu lembro que assim, um dos meus livros favoritos da adolescência era um do Gibran Khalil Gibran, o Profeta. Eu li tanto aquele livro que eu decorei. E eu sempre falava para minha mãe, que eu estava na adolescência, né? E eu dizia para ela, vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmo. Vem através de vós, mas não de vós. E ela falava, tudo bem, mas você não é todo mundo. Entende? Vamos colocar ordem nas coisas. E no papel de mãe ela me direcionava. Sempre da melhor forma possível, da forma que era possível para ela, né? E a gente também pensa que quando a gente fala de infância, né, de juventude, que os nossos pais poderiam ter feito dessa forma ou daquela, porque, na verdade, todos nós passamos por isso, né? Por essa coisa da infância e da juventude. E, de fato, a gente sempre guarda alguma dor, alguma angústia, ou algum trauma até, né? E daí a gente pode refletir e pensar assim, como dizia Renato Russo, são crianças como você. E o que você vai ser quando você crescer? Porque, na verdade, nós somos espíritas. E, de fato, o que a gente percebe é que nós não somos adultos, nós estamos adultos. Nós estamos na idade que estamos por um período de tempo. Mas já passamos por outras fases e vou dizer para vocês que vai ter repeteco, né? Então, vamos lá, vamos ao tema. O tema, como a Ana bem mencionou na prece, pode passar para mim, por favor? Está lá no Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Esse é um trecho de Mateus, né? Capítulo 5, versículo 8, que está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que já começa com esse trecho. Vamos lá. Tá. Primeiro os objetivos. Porque quando você tem muita coisa para falar, se você não define o objetivo, o que acontece? A gente se perde. Com certeza, eu ficaria aqui, como eu disse para vocês, falando uma semana e talvez não chegasse a uma conclusão. E eu quero, de fato, fazer duas coisas hoje. Eu quero definir por que eu usei pequenino e não crianças, como diz Jesus. E isso eu vou fazer com base no texto do próprio Evangelho, no próprio capítulo 8. E nós vamos refletir a respeito do cultivo dessa pureza que nos faz chegar até Deus, ou ver Deus, né? Então vamos refletir a respeito do cultivo da pureza em nós e em nossos companheiros de jornada, sejam eles pequeninos ou não, para que possamos ver a Deus. Porque no trecho do Evangelho, né,
Está lá escrito: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Então, na verdade, o que Jesus disse não foi deixai vir a mim os pequeninos, na tradução ou nas traduções que nós vemos, é deixar vir a mim as criancinhas. Mas logo em seguida, ele vai explicar, né? Que é porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham, ou seja, para aqueles que parecem com elas. Mas assemelham-se como? De que forma? Fazendo birra? Criança faz birra, né? De forma genérica. Será que a gente vai ver Deus se assemelhando a elas dessa forma? Que ação que as crianças ou os pequeninos têm que nos aproximam da possibilidade de ver a Deus? Essa é uma reflexão. Essa é uma reflexão que a gente vai sair daqui pensando hoje. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçar as crianças, ele as abençoou, impondo-lhes as mãos. Jesus estava falando isso para as crianças? Estava falando isso para aqueles que estavam ouvindo, não necessariamente para as crianças. Então, a lição é para todos nós. Até mesmo porque, como espíritas que somos, e a gente já comentou isso antes, vamos lá, a gente percebe que nesse ir e vir das reencarnações, nós não somos crianças, nós estamos crianças em algum período da nossa reencarnação, algum período da nossa existência. E quando somos pequeninos, temos algumas necessidades diferentes dos adultos, mas algumas que são muito, muito parecidas. Vejam vocês que o maior órgão do corpo humano é a pele. É a pele, né? É o que reveste o corpo, é o revestimento, é a casca. Né? E como animais mamíferos, que somos todos nós, toda vez que um mamífero nasce, ele precisa ter o seu corpo estimulado para que esse corpo desperte. Até o ponto que, por exemplo, se você tem um gatinho que nasceu e é separado da mãe logo após que nasceu, você precisa pegar um chumaço de algodão, uma gazezinha, molhar, aquecer, para esfregar naquele corpinho, para aquele corpinho despertar e as necessidades fisiológicas, né, o trato intestinal e urinário daquele serzinho começar a funcionar. É o toque da mãe, do cuidador, que desperta aquele ser para a vida. E a reencarnação, né, é um período, é um processo que dura pelo menos 7 anos. E nesses 7 anos, essa fragilidade, essa dependência, essa necessidade de acolhimento, ela é muito grande. Nós somos seres interdependentes. E essa interdependência me dá conta que eu existo na medida que eu consigo me ver nos olhos dos outros. Daí a necessidade que o bebê tem de ser acalentado e daquele vínculo que ele faz quando é amamentado no seio. E quando não é amamentado no seio, porque por diversos fatores isso pode acontecer, é instruída a mãe que coloque seu filho em contato com o corpo dela na hora de dar a mamadeira. Tira a blusa, coloca o bebê ali pertinho. O que se faz com o projeto Canguru quando você tem aqueles bebês prematuros? O que eles instruem a partir desse projeto Canguru? Né? Você tenta tirar a sua roupa,
coloca uma faixa de tecido e coloca o bebê ali junto de você, mesmo esse bebê estando sendo alimentado pela sonda. Então, quando a gente está nesse início da vida, a gente percebe muito claramente o quanto a gente depende do outro. Mas, às vezes, quando a gente cresce, a gente perde um pouco dessa perspectiva. E, como eu dizia lá no início, em perspectiva, o que é pequenino? Quem eram os pequeninos para Francisco de Assis, por exemplo? Ele que lidava com toda a natureza, com toda sorte de pessoas e tinha esse carinho tão grande pela criação de Deus, que acolhia tudo que vivia com o mesmo carinho, na mesma vibração, ao ponto dos pássaros pousarem nos ombros e dos lobos se amansarem mediante a presença dele. Paulo de Tarso, cuja história a Bíblia narra nos Atos dos Apóstolos, tem uma trajetória muito interessante. Ele que era perseguidor dos cristãos, um judeu que perseguia os cristãos, quando ia persegui-los, chegando a Damasco, ouve o chamado: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus que o chamava. E nesse encontro com Jesus, ele é tão forte, é tão impactante a mudança de Paulo, que a gente vai encontrar aí algumas referências, né? Que Saulo é um nome hebraico, Paulo seria um nome seria um nome de origem grega, então seria um nome mais do mundo. Mas, na sua essência, Saulo quer dizer presente de Deus. E Paulo quer dizer pequenino. Então, ele deixou de lado tudo aquilo que ele sabia, e ele vai nos dizer o que é semelhar-se a uma criança, quando ele diz assim: preciso aprender de novo. Preciso aprender e recomeçar. Esse é o assemelhar-se. É essa pequenez que ele abraça e essa devoção que ele tem, essa confiança extrema de que ele sabe que não vai ser fácil, porque não foi, ele foi perseguido inúmeras vezes, inúmeros foram os espinheiros que ele encontrou, inúmeros os obstáculos. Mas a cada dia, com a confiança e com a fé raciocinada que ele tinha, ele, tal qual uma criança, se jogava nos braços de Jesus, se jogava nos braços de Deus, para poder fazer essa trajetória dele pela vida, que é tão importante para os cristãos, a partir das epístolas que ele trouxe. Então, ser pequenino ou estar pequenino sempre vai depender da perspectiva. Eu gosto muito dessa imagem que o Pedro vai colocar agora. E aí, como é que você se sente olhando para Jesus na perspectiva do governador planetário, com o universo atrás dele, com essa possibilidade dele estar segurando o mundo nas mãos? Eu me sinto pequenina, eu me sinto guiada, eu me sinto ancorada, eu me sinto cuidada. Sabe? Sentir-se pequenino não é uma questão de humilhar-se, é de humildar-se. Percebe que tem uma letrinha aí no meio? É encontrar a humildade em si, é saber que você pode aprender e fazer de novo, e fazer diferente, que você pode construir de outra forma. Porque loucura mesmo é fazer a mesma coisa igual, todo dia, e querer um resultado diferente. Se você faz tudo igual todo dia, você já sabe qual vai ser o resultado. Na sua convivência
convivência familiar, se você fala para alguém assim, agora você vai lembrar de alguma vez que você disse isso. Eu já falei para você 20 vezes, tira isso daqui, e você continua repetindo, é porque você já entendeu que não adianta falar de novo. Faça outra coisa. Tente de outro jeito. Talvez um grande impacto possa ser não reclamar a respeito. Talvez seja algo para a gente pensar. De que forma eu posso fazer hoje? Porque as crianças têm disso, né? E eles têm umas sacadas assim que são, né, que às vezes eles são tão sinceros, eles falam do que sentem de uma forma tão espontânea, e a gente parece que aprende a vida inteira a trancar as emoções. Essa semana, acho que foi segunda-feira, eu prendi o cabelo, tá curtinho, né? Mas eu prendi a franja, botei um negócio aqui assim, prendi, e quando eu estava saindo do trabalho, já na hora da saída das crianças, depois de 7 horas de intensa loucura e convívio, né? Foi um menininho da educação infantil e ele chegou para trás assim para olhar para o meu cabelo, chegou mais para trás, olhou, falou: "Ah, você penteou o cabelo." Eu pensei, todos os outros dias eu estava despenteada, eu não sabia. Mas ele falou que estava muito legal, ele gostou, então foi positivo. E essas coisas que eles falam assim, não dá para você se aborrecer. É como logo após a pandemia, né, a gente começou a trabalhar todo mundo de máscara, era muito legal, porque as crianças trocavam as máscaras, né? E em algum momento eu precisei tirar a máscara para me alimentar, para beber água. E o menininho virou para mim e falou: "Tia, você fica melhor de máscara." Quando foi que a gente trancou tanto as emoções? E assim, é impossível você não rir de uma tirada dessa. É impossível a gente não se afinizar com essa espontaneidade. Mas a gente acha que falar da boca para fora resolve. Desculpa, mas não resolve. A gente, como a Ana disse, eu estou, né, nas reuniões, algumas reuniões mediúnicas da casa, e a gente sente a vibração da fala do outro. Nossa fala é impregnada daquilo que tem dentro da gente. Por isso que Jesus fala que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então não adianta falar por falar. A gente só consegue falar com propriedade quando a gente fala do que está aqui dentro. E assim a gente chega às instruções dos Espíritos, no texto que o João traz para a gente, João Evangelista. João Evangelista era um cara que tinha assim, esse jeitinho de criança, né? Porque quando ele vai fazer o Evangelho de Jesus, ele era o mais jovem dos apóstolos, né? Ele vai dizer que ele mesmo se autodenomina o bem-amado do Senhor, né? Jesus me ama, ele diz. Isso é uma coisa de criança. Essa confiança no amor é algo que a gente vai perdendo ao longo da caminhada e a gente precisa resgatar. E ele diz assim: "Disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas." Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria,
submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Primeiro que eu quero dizer que esse último trechinho que João diz, que nada se pode ensinar em infância física, ele estava dizendo de Jesus naquela época, quando ele trazia alguns ensinamentos para que fossem repassados e pudessem chegar até nós. Tá? Hoje nós temos obrigação, né, de, como a gente disse na página de abertura, tirar esse espinheiro do caminho para fazer daí uma vindima. Essa é a nossa responsabilidade, se a gente tem algum serzinho pequenino na nossa vida. Depois, vamos voltar lá. Volta. Se empolgou, foi? A outra questão é que quando ele diz, né, João diz pra gente que esse simples chamamento às crianças era para esses espíritos que estavam nas regiões inferiores, né? A gente pode até dizer que ele estava falando da gente aqui, né? Da gente na Terra. É um chamamento para todo mundo que sofre. Então, nós somos os pequeninos. Nós precisamos deixar aqueles que estão ao nosso lado ir até o Pai, ir até Jesus também, e com isso, nós também precisamos nos aproximar dele. A cada vez que a gente encontra uma criança, né, tem uma frase na internet que eu acho muito própria, que diz assim, que devia vir com uma plaquinha, né, como tem sonhos, sabe? Eles têm sonhos ali dentro, que precisam ser cultivados, que precisam ser incentivados. E se vocês ainda não têm sonhos dentro de vocês, vocês precisam recuperar. É dessa esperança que a gente está falando. É do recuperar da esperança. E se você é espírita, você devia ter esperança. Porque você sabe que o final vai ser um final feliz. Porque você vai chegar à perfeição um dia. Eu não estou dizendo que está difícil, que está fácil não, tá? Eu sei que a gente tem esses espinheiros aí, por isso que eu escolhi essa página de abertura para o dia de hoje. Mas os espinheiros, como diz Emmanuel na página de abertura, não são um convite para a gente cruzar os braços, são um convite para o trabalho. Assim como Paulo, ao encontrar Jesus frente a frente, se transformou, a cada vez que você abre o Evangelho em casa para fazer com a sua família, isso é um convite para transformação. Isso é um convite para você repensar. Isso é semelhar-se à criança. É tentar fazer de uma forma diferente. E aí a gente tem essa questão, né? Olha só como a humanidade já evoluiu. Eu tenho aí a pena e depois eu tive a caneta esferográfica. Vocês sabiam que quando surgiu a caneta esferográfica, as pessoas não aceitavam documentos assinados com canetas esferográficas, porque aquilo ali poderia ser, não sei, é estranho, é novo. E que medo do novo que a gente tem, né? Que medo das coisas novas. Aí depois surgiu uma tal de tipografia, não? Como chama? Não, antes do mimeógrafo tem uma linha em madeira, aquele que fazia os livros, a prensa. Né? A prensa. Depois o mimeógrafo, olha, quem não lembra daquele cheirinho de álcool, né? Eu usei muito. Nossa, a máquina de escrever, a impressora, aquela impressora fazendo barulho, não, né? Aquela folha aqui. Agora já está muito mais moderna. Aí tem os smartphones. A moça ali está lendo num Kindle. Mas aí eu vejo o cara falando para mim assim, olha, antigamente é que era bom. Porque na minha época, eu vou dizer para vocês que a Eli já cantou essa bola desde lá da década de 80, quando ela dizia, é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem, não dá para parar o novo. Não dá para parar a evolução.
Pelo que eu estou vendo aqui, de faixa etária, eu acho que a maior parte de nós é analógico. A gente não nasceu na era digital. E a gente está criando crianças digitais. Você viu lá uma criança, teve um vídeo que gravaram, eu vou falar da internet de novo, porque é por onde circula a informação hoje em dia, que ela estava com uma revista, e aí ela via a foto da revista, ela fazia assim com o dedinho, tentando abrir a foto, porque ela nunca tinha visto uma foto impressa no papel, talvez. E vocês lembram como é que era antigamente para tirar foto? A gente tomava banho, se armava, comprava um filme de 12 poses, sacrifício, né? Colocava o filme lá com o maior cuidado, fechava a câmera, que se batesse luz era um problema. Aí depois que você batia todas as poses, você levava lá na Kodak para revelar o filme, assim, torcendo muito para dar tudo certo. E aí quando você revelava, tinha velado, saía uma parte assim do filme vermelho, saía com um olho vermelho também, né? A cor ficava estranha, ou a luz era demais. Olha a praticidade do tempo hoje, do que a gente faz para tirar foto. Quem é que vai tirar foto com uma câmera daquelas para revelar ainda, né? A não ser um artista, né? Mas a gente está com tudo na palma da mão, todas as informações. E a gente ainda quer criar as crianças como se a gente tivesse no século passado. Porque a gente é de uma outra forma de ver o mundo. Eles já nasceram digitais. E é isso que leva a gente a pensar que os abrolhos que estavam falando lá na página de abertura, ele está falando dos obstáculos da vida. Dos obstáculos que a gente tem que enfrentar. Essa criança nunca vai saber o que é esperar uma semana para ver uma foto. É outro tempo, é outra coisa, é outra experiência. Mas o que ele precisa para ter uma educação que realmente seja efetiva? Ele precisa entender que a vida não é um espetáculo que você vê na internet. Ele precisa do olho no olho. Lembra que eu falei para vocês que a gente se descobre um ser humano porque a gente se vê refletido nos olhos dos outros? Vocês já viram alguém não depender de ninguém para viver? Não existe. Você depende do agricultor que plantou o feijão, você depende de alguém que ensacou aquele feijão, que trouxe para o mercado, de alguém que, como grande varejista, fez uma rede de supermercado, da moça que trabalha no caixa. Não existe ser humano na solidão. E aí a gente tem um imenso número de crianças e adolescentes que se fecham nos quartos. Porque no quarto deles eles têm celular, eles têm internet, eles têm... Tá, e cadê o olho no olho? Ele esquenta a comida no micro-ondas na hora que ele quer, ele come sozinho. Cadê o abraço? Aonde é que ficou o tempo do cheiro da avó? Lembra como é que é? A minha avó tem cheiro de leite de rosas, até hoje. Eu sinto o cheiro de leite de rosas. Eu lembro que quando eu ia para casa da minha avó, que minha mãe precisava fazer alguma coisa para eu ficar quieta, ela arrumava uma escova de cabelo e pedia para eu ficar penteando o cabelo dela. E aí tinha aquele cheirinho de leite de rosas. Era um jeito, porque assim, nunca fui muito quieta, né? Então eu tinha que ter algum jeito de me fazer, me ocupar, né? E a gente, que ocupação que a gente dá para os nossos amorzinhos? O que a gente faz junto com eles? A gente tira o momento do evangelho no lar. Para fazer o quê? Para usar o texto do Evangelho como uma arma que fira, como algo que aponte e machuque o outro, ou a gente usa esse momento para olhar no olho,
falar do que passou durante a semana, desenhar junto. Vocês desenham junto com os filhos de vocês? Que atividades a gente faz? Joga bola? Dá um smartphone, ele tem 2 anos, eu estou cansado do trabalho, e tá mesmo, porque no corre-corre da vida da gente, às vezes a gente não tem tempo para nada. Mas para cuidar precisa ter tempo. Precisa ter tempo do olho no olho, do abraço, do cheiro, do banho de chuva. Essa sim é uma saudade que vale a pena a gente cultivar. Ontem mesmo estava comentando com a Ana que eu dei uma saída, e aí a gente foi almoçar num restaurante, numa mesa perto da minha, tinha um casal com uma filha. Estava cada um no celular e a menina olhando. A menina não estava no celular não, ela estava olhando. Olhando. Ela devia ter uns 7 anos. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu. E às vezes você vê as pessoas andando na rua com tanta pressa que vão puxando a criança, né? E vão indo. E às vezes a gente conversa com as crianças e pergunta para elas: e aí? Aonde você foi no final de semana? Na piscina. E onde era a piscina? Não sei. Eu fui no shopping. Qual shopping? Não sei. Fui à praia. Que praia você foi? A onda era grande? Eu não sei o nome da praia que eu fui. Sabe por que eles não sabem? Porque eles não conversam entre si. Muitas vezes. E há uma certa, sei lá, uma coisa de que criança vai ser algum dia alguém. Ela não é hoje. Como assim ela não é hoje? Ela é hoje alguma coisa. Ela é hoje alguém. Ela é hoje o seu amor. Ela tem sonhos. Mãe, eu quero ser bailarino. Ah, meu filho, não. Isso não dá dinheiro, não enche barriga. Como assim? E essa mãe do Mikhail Baryshnikov falasse isso pra ele, da Ana Botafogo? Cuidado. Contém sonhos. Você sabe que espírito habita esse corpo? Você dá conta da missão que ele veio desempenhar no mundo? Eu vou ser cientista. Vai, meu filho. O que precisa para ser cientista? Vamos pesquisar? Meu filho, quando era criança, queria ser cozinheiro. Minha sogra voltou a morrer do coração quando ela chegou em casa uma vez. Ele estava do meu lado, com 5 anos de idade, picando morango com uma faquinha. Era o único jeito que ele tinha de ficar parado. Eu não saía do lado dele, mas ele botava ele para cozinhar, gente. Agora ele é tatuador, ele não virou cozinheiro. Mas ele ficava calmo. Ele conseguia se acalmar em fazer algo junto comigo. E precisava desse tempo. E precisava dessa presença. Eu vou trazer para vocês um relato de uma psicofonia. Não é uma mensagem escrita, tá? Eu peguei o trecho de um relato de uma jovem que desencarnou e passou algumas semanas vindo à reunião de corrente fraterna. E ela disse assim: há muita criança e muito jovem que está com o coração assim, mortinho. Mortinho, mesmo estando com o vício da juventude, mesmo quando parece que está com um sorriso no rosto. Então, eu preciso pedir a vocês, ajudem as crianças e jovens. A gente vive de verdade quando a vida floresce aqui dentro. A dor da gente, e ela estava falando da dor dela, porque ela desencarnou, porque não conseguiu ficar no mundo, e a gente está cheio de crianças e jovens que estão desistindo da existência. A dor da gente serve para ajudar a dor do outro. O que a gente faz não é perfeito. Nem eu, nem você, nem ela. Porque a vida não é perfeita. Mas eu já consigo perfumar alguns caminhos
E tenho certeza de que vocês também conseguem. Eu tenho certeza de que vocês conseguem perfumar alguns caminhos. Quem disse isso foi a Alessandra. A Alessandra que chegou não lembrava do próprio nome porque tinha passado tanta violência que simplesmente tinha desistido de ser quem era e de viver. E quantos jovens e crianças hoje em dia se machucam? A automutilação está aí. Eles aprendem na internet. Minha filha, quando tinha 10 anos, ela chegou da escola muito esbaforida e me disse assim: mãe, ai mãe, a minha colega ela levou um negócio pra gente ver, que era um desenho animado, mas era tão horrível. Era pornografia. Nós não vamos estar com eles 24 horas por dia. O mínimo que a gente pode fazer é ensinar a caminhar. Minha filha não quis ver aquilo, ela reclamou comigo. Mas quantas e quantas crianças ganham um celular tão pequenos e não sabem discernir o conteúdo daquilo que acessam? Quantas e quantas crianças assistem desenhos animados que não são adequados para a sua idade, porque eles mesmos escolhem os conteúdos que querem assistir? Quantas e quantas crianças aprendem sobre automutilação, suicídio, drogadição, sexo, sozinhos, porque não teve quem segurasse as suas mãos e lhes indicasse um caminho por onde eles poderiam se sentir seguros e amados. Quantas e quantas vezes o seu filho se trancou no quarto sozinho, porque quando ele saía, você só conseguia reclamar com ele porque você também não estava bem. Afinal de contas, o trabalho, a vida, o trânsito, a preocupação com o dinheiro é tanta, e você estava tão machucado que você não conseguiu ver que ele estava precisando de um abraço também. Estamos fragilizados nesse momento, eu sinto muito, mas há coisas que a gente precisa dizer e que a gente precisa refletir. Então, a gente precisa caminhar junto com eles. E sabe como é que a gente faz isso? Dizendo para eles que a gente falha, dizendo para eles que a gente erra, dizendo para eles que a gente tem medo sim, dizendo para eles que o desemprego assusta, que a vida é complicada, mas que a gente todo dia tenta fazer dar certo. Porque a vida não é como uma postagem do Facebook, do Instagram, onde você escolhe a foto mais bonita e coloca um filtro legal para poder postar. Não é? Dá mais para aquela foto que saiu com o olho vermelho, para aquela vivência de que a gente vai ter problemas ao longo do caminho. Dá muito mais para isso daí. Educar não é sobre algo que eu tenho certeza que vai dar certo. Educar é como fazer jardinagem. Você pega a semente, você aduba o solo, você planta, você cuida, você coloca água, você poda, mas cada planta é única. Mesmo que elas sejam da mesma espécie, cada uma vai crescer com galho de um jeito. E você não tem a menor garantia de que, por mais que você tenha dado de si, por mais que você tenha doado, por mais que você tenha feito, por mais que você tenha tentado fazer dar certo, que aquilo vai dar certo. Não nessa existência, pelo menos. Mas você é espírita. E você sabe que em algum momento que você semeou naquele coração, vai germinar.
Essa é a confiança que eu preciso ter para poder continuar, para poder ir em frente. Tem a história da Bela Adormecida, né? Que é muito interessante porque traz um pensamento assim. Ah, Cristina, você vai falar da Bela Adormecida agora? É uma referência de história infantil. Tem tudo a ver. A Bela Adormecida, quando era bebezinha, ela sofreu uma maldição. Avisaram ao pai dela que em algum momento ela ia furar o dedo numa roca e ela ia adormecer. E o que o pai dela faz? Some com todas as rocas do reino, manda a menina para um lugar isolado, né? Para ela crescer ali naquela redoma com as fadinhas. Olha que coisa feliz, o mundo encantado, né? Bastou ela encontrar a roca para enfiar o dedo lá na roca. Qual era o papel dele? Ele tinha que ter explicado para ela: olha, minha filha, está vendo isso aqui? Isso aqui é uma roca. Não pode mexer na roca. E ela ia falar, né? A vida inteira dela: ó, isso aqui é uma roca. Se você mexer com a roca assim, vai furar seu dedo. Cuidado com a roca. Olha a roca. Viu? É isso aqui. Então também não adianta você tirar uma criança que é digital do mundo que ela vive. É o mundo dela. Você precisa ajudá-la a perceber. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo vai falar isso lá no início. O que é o principal? É a moral. É a moral de Jesus. Qual é a moral de Jesus? O que tudo, como diz Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que me convém? Qual é o problema disso ou daquilo? Vamos pensar. No mundo cheio de fake news e de truques de computação, a gente precisa discernir o que é real e o que não é. Educar é isso. É ajudar a caminhar nesse mundo novo, mesmo que você não tenha certeza do que está fazendo, porque muitas vezes a gente não tem. Mas a gente já sabe, com uma semana de Evangelho, o que é certo, o que é errado. Mas em matéria de educação, educar não é moldar uma pessoa aquela imagem que você quer. Isso é fazer um ser submisso, que não vai saber pensar, que não vai saber discernir. Educar, nessa perspectiva de semeadura, é cultivar e pensar juntos a respeito das incertezas e das inseguranças que a vida traz. Ou vocês acham que tem como ir viver na floresta com as fadinhas e esquecer todos os problemas da vida? Não dá, né? E aí continua nosso querido João dizendo: queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo sonamento conquistava para o seu coração das mulheres, que são todas mães. Subia e metia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Quando Jesus chamou as criancinhas, ele foi como facho que iluminava as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Ele foi o iniciador do Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas nós, os homens e mulheres de boa vontade. Está empenhada a ação viril, a ação de adultos, de homens e mulheres que têm ali um espinheiral para tirar do caminho para poder semear essa vindima. Já não se trata de crer instintivamente nem de obedecer maquinalmente. Ou seja,
faça o que eu digo e não faça o que eu faço, nunca educou ninguém. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se revela na sua universalidade. É fazer pensar. Reflete junto comigo, vamos lá. Você acha que isso que você fez, meu filho, está certo? Você gostaria se fizessem isso com você? Quem é você? Como é que você se sente hoje? Qual é a sua missão? O que você veio realizar no mundo? Porque a gente tem duas formas de viver. A gente pode viver com um propósito que nos motiva e nos dá esperança para acordar todo dia e fazer melhor, e fazer diferente. Ou a gente pode sobreviver com o coração mortinho, como disse a lição, sem saber direito o que está fazendo aqui. E aí aumentam muito os índices de depressão, de crise de ansiedade, de tantos e tantos transtornos que demandam um cuidado, porque a gente não sabe o que está fazendo aqui. E quando você trabalha nessa perspectiva que João Evangelista diz para a gente insufla a esperança a partir dessa fé raciocinada. Essa esperança de que vai dar certo. Pode mudar agora, mas eu volto, eu faço de novo. É como Paulo de Tarso. Eu reaprendo, eu estudo mais. Eu sei que não vai ser tranquilo, porque a vida é muitas vezes um espinheiro para desbravar. Mas eu tenho certeza que eu vou colher uvas ao final dessa história. Essa imagem, para eu não esquecer de falar da jardinagem, né? Já falamos disso. Vamos? E aí no item 19, um espírito protetor diz assim: deixai, venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixai, venham a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Deixai, venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Então é um chamamento para mais do que as crianças, para todos esses pequeninos. E ela vai dar a receita primordial para que isso dê certo. Deixai, venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano, que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor. É a caridade. Por que ela pontua o amor e a caridade? Porque é o amor consigo e é o amor com o outro. Quando a gente diz, enquanto espíritas, que fora da caridade não há salvação, é porque a gente tem essa necessidade muito humana e muito visceral, eu diria até instintiva, de estar na relação com o outro e de, estando na relação com o outro, aprender a amar. E a gente precisa aprender a amar principalmente aqueles que estão muito próximos de nós. Aqueles que a gente convive todo dia. Não só na família, como no trabalho, na vizinhança. Aonde quer que a gente esteja. E a gente, com isso, vai compreendendo que quando disse fora da caridade não há salvação, é porque a gente precisa compreender que desde o carinho com o choro da criança, do acolhimento, aquele que se desarmoniza, a gente precisa estar sempre pensando que cada um de nós, em algum momento,
é pequenino, é fragilizado. E os nossos pequeninos, os nossos fragilizados, não demandam de nós incômodo. Eles demandam de nós a certeza de que o mundo está aqui dentro. Porque o que a gente fala aqui é só palavra vazia se a gente não coloca em prática. E quando esse choro vem, quando essa necessidade vem, é mais uma forma da gente aprender a entender e a perceber que a nossa concentração e o nosso domingo demanda com que a gente pense que o Evangelho é vida. As palavras do Evangelho são para a nossa vida. As palavras do Evangelho são para que a gente aprenda realmente levar isso para o nosso dia a dia. Se possuís esse fogo divino que é o amor, o que você vai ter medo? Não vai ter medo de nada. Porque você vai ver Jesus lá naquela imagem, olha, tomando conta do mundo, sabe? Você vai se sentir naquela perspectiva de que está sendo cuidado. Aconteça o que acontecer. O que é isso? Direis todos os instantes de vossa vida, meu Pai, que a tua vontade se faça, não a minha. Porque às vezes eu, como criança, só quero uma anestesia, mas preciso tomar uma furada de agulha para receber um remédio. Né? Eu só quero que a dor pare. Mas, de alguma forma, essa dor está me destruindo. Se te apraz, Senhor, experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para meu bem, eu sei, que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe algo ao coração, as alegrias sãs, bendito sejas ainda. Mas faze que o teu amor divino não lhe fique amordorrado, ou seja, que o teu amor divino não fique adormecido aqui dentro na nossa alma. Que incessantemente nós possamos fazer subir aos céus, aos teus pés, o nosso testemunho de reconhecimento. E como é que a gente faz isso? Amando, acolhendo, ouvindo, olhando no olho, abraçando. E o principal é buscando esse vínculo com a espontaneidade, com a clareza daquilo que a gente sente. Se você chegou em casa irritado, não desconte no seu filho, diga para ele: filho, tive um dia muito difícil, eu estou tão irritado, me dá um tempo para eu tomar banho para ver se eu consigo respirar um pouco e ficar melhor. Você vai ver como a verdade aproxima muito mais do que a sua cara fechada. Até mesmo porque não vai adiantar esconder os problemas do mundo. Os problemas têm que ser discutidos. E eles, de preferência, devem ser discutidos no momento que a gente se reúne em família. Usem o momento do Evangelho para isso, para falar da vida. A gente tem um exemplo no livro Mensageiros, de uma irmã que fazia o Evangelho e lia uma nota de jornal e falava com os filhos da vida, à mesa. É isso que a gente precisa fazer. Evangelho é vida. Evangelho é o momento da gente se unir em família. Que o Evangelho no lar, que a gente sugere que seja feito pelo menos uma vez por semana, isso é o mínimo do mínimo, né? Seja um companheiro da nossa mesa de refeições, quando a gente para pensar em Jesus e para dividir o prato de comida. Que a gente possa conversar sempre, né? Porque eu tenho certeza de que
ao conversar e aprender e conseguir a cada dia melhorar esse diálogo, a gente vai conseguir também deixar que os pequeninos caminhem até Jesus. E então um dia, quem sabe, a gente vai fazer o mundo florescer assim. Porque a jardinagem é árdua, é diária. As plantas demandam de cuidado e de água todos os dias. Demandam que você olhe para elas e cuide delas. Mas ao mesmo tempo, quando elas florescem, elas perfumam a nossa vida. Muito obrigada. Muito bom, estava adiando o cartãozinho, mas Jesus é esse educador, né, maravilhoso, né, gente? Educador das nossas almas. E quando ele falou das criancinhas, somos todos nós, né, como a Cris nos trouxe, somos criancinhas aprendendo aí, né, nessa caminhada, com esse educador maravilhoso, que é o educador das almas, que fala de amor, né? Isso aí, às vezes, né, Cris, a gente no nosso dia a dia encontra alguma dificuldade nessa educação mais adequada, mais refinada, né? Porque a gente está, assim, numa corrida, não é verdade? Mas a gente precisa se educar para saber educar, né? E quando a gente consegue aprender com Jesus, fica mais fácil, né? E o caminho é exatamente como a Cris nos disse. É o evangelho no lar, é a conversa diária, é o devagarzinho mesmo, para a gente poder acertar mais. Com certeza voltaremos melhores, né, minha amiga? Muito obrigada, que Jesus abençoe as nossas vidas e que a gente possa, né, ao longo ainda dessa vida, aprender mais e mais com o Mestre Jesus. Vamos fazer a prece? Então, Senhor, acolhidos por essa falange de trabalhadores espirituais que circundam as tarefas dessa casa espírita, nós te agradecemos pela manhã de hoje. Nós te agradecemos pela possibilidade de refletirmos juntos, Senhor. E nós te pedimos, por cada coração que se sente pequenino, sofrido, dolorido nesse momento, que possamos ter semeado em cada coração um pouquinho da tua esperança, um pouquinho do teu amor, um pouquinho de tudo aquilo que, Senhor, não pertence a mim, mas pertence a essa falange de trabalhadores que, com certeza, abraça cada um de nós aqui presente hoje, envolvendo-nos nas mais doces vibrações de recomeço, de esperança, de transformação. Que a cada amanhecer possamos ter a certeza de que estamos juntos, de que não estamos sós, e de que nossos guias espirituais nos acompanham, torcendo para que possamos amar mais e nos comprometer a cada dia mais com o carinho e o amor na caminhada daqueles que temos que guiar pela mão. Fica conosco, Mestre, agora e sempre, e permite-nos, Senhor, encerrar a primeira parte dos trabalhos de hoje, rogando a nossa Mãe Espiritual, Maria de Nazaré. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, né, seu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora do nosso desenlace. Graças a Deus. Jesus, tanto tempo já se passou e ainda estamos aqui a repetir velhas lições em nosso olhar, a mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte estás, esperando por nós, e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão. Mestre divino, acende em nós a imensa luz do teu sublime amor. Nossos passos ainda estão 2000 anos atrás, ainda não sabemos onde ir e o que fazer de ti.